Boa noite a todos. Deixa eu ver como é que está aqui a sala. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Opa. Como é que está a imagem e o som aí? Está tudo bem? Vamos digitar número 1 para ver se está tudo bem, a imagem e o som. Então, digita aí número 1. Muito bom. Legal, legal. Opa, tem 70 pessoas aqui na sala. Bacana. Daqui a pouco chega mais gente, né? Muito bom, gente. Boa noite a todos. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Olha, hoje tem uma novidade. A cada aula eu coloco uma coisa nova, tá? Um avanço, um avanço. Quem está começando a Yoga da Mente agora, é sempre interessante você acompanhar desde o começo os webinários, está tudo lá no YouTube. E a cada aula eu coloco um pequeno avanço. Então, hoje a gente vai trabalhar mais um detalhamento lá do terceiro passo. Então, deixa eu só perguntar aqui para vocês. Quem é que é novo aqui na sala? Digita número 2. Quem está aqui primeira vez? Quem está aqui primeira vez? A Odilene. Só a Odilene? Tem mais gente nova, não? Ok, Luciana. Tá ok. Número 2, digita número 2, quem está aqui primeira vez na aula, na sala. E vamos aproveitar e compartilhar. Aqui em cima tem os botões para compartilhar. Então, clicar aqui no link do Facebook, compartilhar nas redes sociais, para mais gente chegar aqui na sala, né? E começar a aula junto com a gente desde o começo. Eu vou correr hoje, não quero ir. Eu sempre falo, né, que eu vou encerrar 9, 9 e pouco, e acaba lá pelas 10. Mas hoje eu realmente estou determinado para a gente terminar lá para umas 9, 1 hora aqui, tá bom. Né? Não tem tanta coisa nova hoje. É uma coisa só. Mas vou dar uma revisada para quem está aqui a primeira vez. Legal. Olha, só tem dois colegas novos na sala hoje. Mesmo assim, a gente tem que dar uma revisada, né, para o pessoal. Agora eu vou pedir ajuda para os veteranos aí, me ajudar a divulgar, trazer mais gente nos webinários. Senão só fica o Estélio e o Sol divulgando, né? Vamos me ajudar um pouco aí para a gente trazer mais. Lembra que eu coloquei essa aula aí, essa semana, esses dias aí, a importância da gente compartilhar? Então, cada um fazendo um pouquinho vai me ajudar aí a colocar mais gente aqui na sala. Posso contar com vocês? Hã? Ah, legal. Aí divulga no seu Facebook, manda e-mail para alguém. Maravilha. Eu vou colocar os slides, então, para a gente começar. Dar uma revisada aqui. E coloquei um tema principal essa semana. Lembrando que quem está aqui na sala, é interessante já ter baixado e lido o livro, né? O livro, o e-book. O e-book e o áudio aí, que está disponível lá no site. Então, vamos compartilhar aqui. Maravilha, está aqui já. O slide. Então, deixa eu ampliar aqui. Então, a Yoga da Mente é essa linha de trabalho nova que eu comecei no mês passado. Eu vou apresentar rapidinho. Sou Estélio Sol, sou engenheiro de formação, sou empresário, comunicador de rádio aqui em São Paulo, na Rádio Mundial, né? Acho que a maioria me conhece da rádio. Sou treinador e palestrante. Minha missão é ajudar você a despertar para a sua grandeza.
Programa Reinventando-se, aqui na rádio. São mais de 13 anos, quase 14 anos. Muitas entrevistas que passaram ao longo dos programas. E aqui tem o site esteliosol.com.br, que tem um blog, tem bastante coisa lá. O facebook.com/esteliosol, vai lá, curte o Facebook, tem muita coisa lá, postagens. O Instagram. O YouTube é o principal aqui, ó. O youtube.com, agora, eu coloquei todos os webinários, lá tem bastante coisa. Então, youtube.com/esteliosol-oficial. Vai lá e inscreva-se no canal, tem mais de 850 vídeos para você estudar ali à vontade, tudo gratuito. Periscope, @esteliosol, não estou usando mais o Periscope, não. Estou dando mais ênfase agora às lives no Facebook. E o Twitter. Bom, quem está aqui primeira vez, nós temos nessa página, yogadamente.com.br, o e-book e o áudio, para você ler o básico da Yoga da Mente, né, o propósito, que se trata, é uma técnica muito simples. Ela é muito simples para você aplicar. Agora, a filosofia que está por trás, ela é muito profunda. E eu vou falar um pouquinho dela hoje, tá? Bom, eu vou começar pelo tema da nossa aula de hoje, que é manifestação de desejos. Então, eu vou lembrar para quem está começando hoje, que isso daqui é um avanço. Mas você pode depois, vai no YouTube e assiste desde o primeiro webinário da Yoga da Mente, para você ir pegando os básicos, tá? E hoje eu vou tratar, né, que a Yoga da Mente, daqui a pouquinho eu entro no assunto, eu vou explicar o que ela é direitinho. A gente trabalha estresse, transformar estresse em clareza mental, estresse emocional e confusão mental em clareza. Para você enxergar saídas, né? Para você receber. A Yoga da Mente ajuda você a receber. Receber o quê? Insights. Insights são as ideias, sacadas, né, que a gente fala, cair a ficha. Aquelas informações que vêm de dentro. Esses insights, essa inspiração que vem de dentro, é o que ajuda você a atingir seus objetivos, realizar os seus desejos. Agora vamos ler aqui, ó, o desejo. Aspiração humana de preencher um sentimento de falta ou incompletude. Uma aspiração humana de preencher um sentimento de... Ó, veja as palavrinhas. Sentimento de falta. Ou sentimento de que você não está completo. Ok, então a definição de dicionário, a primeira definição do Ruais, do dicionário Ruais é essa. Parte de um negativo. O desejo, ele traz a sensação de falta. Por exemplo, eu estou com o desejo agora de beber água. Estou com desejo de beber água, porque eu estou sentindo falta de água no meu organismo. Eu vou lá e tomo água. Tá certo? Então, toda vez que você tem um desejo por mais dinheiro, por mais amor, por mais sucesso na vida, ele vem de um sentimento de preencher um vazio. Eu vou fazer outras aulas sobre o tema desejo. Tá? Eu vou avançar nesse tema. Eu não coloquei tudo nessa aulinha de hoje. Hoje é bem básico sobre esse assunto. Na aula passada, a gente falou sobre ansiedade, lembra disso? Então, cada aula a gente está pegando um tema, onde a Yoga da Mente se aplica. A Yoga da Mente se aplica em todas as áreas da vida, na verdade. Realizar seus desejos, manifestar seus desejos, né, é um grande
causam um grande interesse. Quem é que gostaria de realizar seus desejos, manifestar no universo tudo aquilo que você sonha? Digita número 3 aqui. Quem é que gostaria? Todo mundo, não é? Acho que vai todo mundo. É até redundante, né, essa pergunta, né? Mas só a título de brincadeira aqui. Então, a gente precisa entender a anatomia do desejo. Por exemplo, existe uma filosofia, uma tecnologia espiritual muito profunda, que é, por exemplo, a Kabbalah. E a Kabbalah significa desejo. Olha que interessante. Não, desculpa. A Kabbalah significa receber. Receber os desejos. É uma tecnologia espiritual que ensina você a receber os seus desejos. A yoga da mente também. A yoga da mente é isso também. Também, ela é mais do que isso. Porque a yoga da mente, a gente tem uma técnica para a gente tirar o estresse. O que é o estresse emocional? O que é a confusão mental? Deixa eu pegar aqui esse negocinho de mouse aqui. É uma tampa. O estresse é uma tampa. Vou pegar aqui o copo. Aqui tem um recipiente. E aqui eu tenho uma tampa. O que essa tampa é? É o estresse emocional. É a confusão mental. Tá? Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma tampa. O medo é uma tampa. A dúvida, a raiva, a insegurança são bloqueios para você receber. Por exemplo, aqui eu tenho água. Se a água tiver com estresse, vamos fazer essa metáfora aqui, né? Então ela está tampada. Então a energia divina, vamos falar assim, a energia da criação, a manifestação. O que é essa energia? A mente, né? Lembra? A mente, a gente vai falar sobre isso aqui. A mente divina, a mente universal. É a energia inteligente que permeia tudo e todos. Ela está em todos os lugares, ela é onipresente. Essa energia, manifestação do Criador. Então ela já está aí. A partir desta energia eu crio formas, pensamento, coloco minha consciência ali e começo a materializar isso. Isso aqui são os 3 princípios que a gente vai revisar hoje. Acontece que vamos entendendo aqui, quando eu crio uma nova forma, pensamento, daqui a pouquinho vai ficar mais claro para o pessoal novo hoje, quando eu crio uma nova forma, pensamento, eu tenho uma forma, pensamento mais antiga daquilo que eu não quero, que já virou um programa automatizado no meu cérebro. Quando eu crio através da minha capacidade de pensar, eu crio a partir da massinha de modelar, que é a mente universal. Eu crio uma nova forma de pensamento. Essa nova forma de pensamento já está no universo manifestado. Depois, o que a física quântica fala para nós? Que a gente manifesta e isso aparece. Isso se manifesta. O pensamento faz com que aquilo que eu penso e coloco a minha consciência. A consciência é o princípio da experiência. O pensamento sem a consciência, ele não tem força. Na verdade, se eu não estiver consciente daquele pensamento, ele não existe para mim. Aquilo que eu não estou consciente, eu não consigo enxergar, não existe. Mas a gente vai falar um pouco mais desse mecanismo aqui da manifestação e usando esse conhecimento dos 3 princípios. Então, quando eu desejo, eu estou partindo de um sentimento de falta ou incompletude. Isso é uma tampa, ok? É um tipo de estresse. O que eu quero dizer para vocês, geralmente, todo desejo que vocês têm, eu quero comprar um carro novo, quero melhorar minha casa, quero um emprego, quero mais dinheiro, quero sucesso, etc.
Por trás deste desejo existem as tampas, que são aqueles pensamentos que já foram manifestados, já se automatizaram, inclusive, no seu cérebro. Lembra das nossas aulas, o poder da neuroplasticidade? Por isso que eu bato nessa tecla, esse curso é fundamental. Quem tem, revê. Quem não tem, adquire os DVDs e estuda. Para você entender como é que os programas se formam no cérebro. Aí, a gente vai falar sobre isso aqui, o processo automático de pensamento, que é diferente do pensamento criativo. Então, quando eu começo a desejar algo, tem duas situações aqui que a gente vai ver. Talvez não dê para ver tudo hoje, mas tem um pensamento criativo de algo novo, ou tem um pensamento de tentar me livrar de algo que está estressante. É diferente. Eu tento me livrar do sentimento de falta de dinheiro. Bom, sem a yoga da mente, você vai ficar lutando contra isso. E você vai dar mais força para esse sentimento. Com a yoga da mente, você vai aprender que você pode modelar um novo pensamento. Só que existe o pensamento antigo, não existe? Quando você coloca esses dois pensamentos, você vai gerar duas energias opostas. E é essa briga dentro de você que faz você desistir dos seus sonhos. Porque você não entendeu isso ainda. Vamos acompanhar aqui. Bom, a aula de hoje não é uma aula introdutória, tá? Lembrando que os colegas novos aqui têm que ter um pouco de paciência, porque tem muita coisa que já foi ensinada anteriormente. Então, você está pegando um pouco o bonde andando, não tem problema. Acompanha hoje, pega o que você puder e volta e assista os webinários. Vamos lá. Aí, essas duas energias brigando, o pensamento criativo e o pensamento automático, que você já tem formado, ideias, gera o que a gente chama de resistência. O que é resistência, então? Então, um exemplo da lâmpada aqui. Eu tenho uma corrente passando aqui, nesse filamento de tungstênio aqui da lâmpada, uma lâmpada incandescente, e quando ela passa ali naquela resistência, essa corrente elétrica, o atrito que ela causa com os elétrons ali, no filamento de tungstênio, que é a resistência da lâmpada, então esse atrito, esse choque desses elétrons, né, os elétrons querendo ir para um lado, a corrente passando para o outro lado, então gera luz. É assim que funciona, por exemplo, a resistência do seu chuveiro, assim que esquenta a água, por exemplo, se você tem um chuveiro desse tipo. Vamos dar um outro exemplo, para ficar bem claro o conceito da resistência hoje, tá? Vamos entender bem o conceito da resistência. Daqui a pouquinho eu entro na ideia, na yoga da mente. Ainda não é, aqui é só uma introdução. Então, nós temos dois universos. Lembra disso? Nós temos o universo manifesto e temos o universo não manifesto. Temos o universo físico e o universo espiritual. No universo espiritual, eu não tenho resistência nenhuma. Eu só tenho a energia da mente. Só tenho essa energia inteligente. Eu não tenho resistência. É como se eu estivesse num lugar que só tivesse luz. Imagina que você tivesse um local que só tivesse luz. Nunca, nunca, nunca teve noite, só teve dia. Então, olha só. A pessoa, por exemplo, o peixe não sabe que ele está na água até você tirar ele. Então, quem nunca viu a escuridão não percebe a luz. Porque aquilo é a única realidade que ele tem e ele não consegue entender aquilo, porque ele não consegue entender, porque você precisa do contraste, o oposto. Para eu saber o que é o dia, eu preciso da noite.
Para eu saber o que é o certo, eu preciso do errado, quer dizer, eu preciso dos opostos, eu preciso... Então, nós estamos num universo que tem dualidade. Noite, dia, certo, errado. Não é? Nesse universo, a luz... Então, vamos dar um outro exemplo. Ó. Imagina a luz saindo do Sol, raio de Sol, ele viaja todo o espaço e chega na Terra. A luz que está vindo do Sol, não vem do Sol até aqui? Sim ou não? Ela não viaja do Sol até aqui, o raio de luz do Sol, o raio do Sol. E quando chega aqui, você sente ele, o calor dele, etc., o brilho, etc., não é? Legal. Agora, por que que na viagem entre o Sol e a Terra é tudo escuro? Se o raio de Sol passou por aí. Se ele passou por aí, ele está aí, não é? Ele está lá agora. Os raios do Sol estão passando aí. O Sol não se apagou. Essa ideia de noite aqui, porque a Terra está virando, então escondeu o Sol, mas o Sol continua brilhando. Sempre. Alguém dá um palpite? Porque entre o Sol e a Terra está tudo escuro. Aqui a Lúcia. Porque não encontrou resistência. Exatamente. Porque não encontrou resistência. Agora eu vou pegar um espelho gigante. Vou pegar um espelho gigante e vou colocar entre o Sol e a Terra. Aí o raio do Sol vem, bate aqui. O que vai acontecer? Ele vai refletir, não vai? Vai refletir. Aí, se eu olhar lá para o espaço, eu vou ver o reflexo desse raio de Sol sendo refletido nesse espelho. Sim ou não? Aí eu vou enxergar brilho lá, não vou? No meio do espaço sideral. Por que você enxerga o raio de luz aqui na Terra? Porque a atmosfera terrestre oferece resistência. Então, o raio vem, bate na atmosfera e reflete. Então, é assim que vê a Terra azul, que é o reflexo também, né? De todo, é esse efeito que tem, o efeito dos mares e tal, dá esse efeito de azulado da Terra quando se vê de fora. Mas a luz que é gerada, e você consegue enxergar a Terra do espaço, um foguete consegue enxergar a Terra brilhando por causa da resistência que ela oferece aos raios de Sol que estão vindo de lá. Porque depois da Terra continua escuro. Só consegue ver, então, a Terra. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que você está aqui no universo físico e para você gerar luz, tem que aparecer uma resistência. Para o seu desejo se materializar, quando ele se materializa, você conquista, não é? Aquele sentimento de conquista, puxa, consegui, legal, feliz, contente. Então, quando você está feliz, contente, vitorioso, você está na luz aí. Mas passou por uma resistência. Então, o atleta ganhou o jogo, legal, mas ele teve que vencer a resistência do adversário. Você tem um objetivo para você atingir, você vai ter que colocar as suas metas, os seus objetivos, e no meio do caminho você vai ser testado com várias resistências. Ah, mas isso então é ruim, esse universo? É ruim para quem não conhece isso. Quem não conhece a mecânica da resistência é ruim, porque ele acha que todo mundo é contra ele, tudo é difícil. Não, o que você está entendendo. Quanto mais resistência você tem, mais perto você está de atingir seus objetivos. O grande problema é que quando você tem uma resistência... Que resistências são? Os meus pensamentos negativos são uma resistência, e eu sinto isso através de sentimentos negativos. Pessoas negativas no ambiente, dificuldade aparente de conseguir mais dinheiro, etc., o tempo, tudo isso são resistências. Ah, a pessoa ficou doente e tal, é uma resistência também. O corpo está resistindo. Tudo são resistências.
Mas quando você vence a resistência e atinge o seu objetivo, você brilha, você conquistou. Agora, vamos avançar um pouco mais. O que a gente aprende na yoga da mente? Tudo que eu quero é originado a partir do... Responde aqui. A partir do... Qual a causa? Qual que é o princípio da realidade? Qual que é o princípio da realidade? Os 3 princípios. Tudo começa no... Isso, pensamento. Isso que são bons alunos, hein? Maravilha. Todo mundo acertou. Pensamento. O pensamento é o princípio da realidade. Então, eu tenho que entender essa questão da resistência a partir da origem, que é o pensamento. Entenderam a ideia? É o pensamento. Não adianta eu ficar brigando com a realidade que já foi manifestada e já foi criada. Eu ficar lutando, por exemplo, contra uma pessoa que está me impedindo de atingir os objetivos que eu quero, não está conseguindo, não está facilitando, ou a dificuldade que eu vejo no meu ambiente de trabalho, isso daí já é o universo manifesto. Quando eu luto com essas resistências já manifestadas, porque essas resistências, né, que agora, porque é o seguinte, uma coisa pode ser uma resistência, como pode não ser também. Depende do momento, depende do contexto. Por isso que quando a gente fala de pensamento negativo, não é o correto. Pensamento é pensamento. Ele pode estar te ajudando, pode ser um pensamento adequado, ou pode ser um pensamento, no momento, inadequado, para os seus propósitos. Por exemplo, o pessoal está com um problema... então vocês têm que fechar aí, porque a minha conexão de internet está perfeita aqui, tá? Tem gente que está falando aí com áudio. Deixa eu ver o Agenor. Feche todas as janelas, alguma coisa pode estar... Exatamente, Agenor. Ó, então vamos lá. Um pensamento, por exemplo, destruir alguma coisa, é positivo ou é negativo? O que vocês acham? Destruir alguma coisa, é positivo ou é negativo? Negativo? E se eu quero, por exemplo, vou destruir, vou derrubar uma árvore. Vou destruir uma árvore. É positivo ou negativo? Depende, né? Se eu preciso tirar aquela árvore porque eu quero construir um hospital, preciso construir um hospital, qual que é o maior benefício? O fracasso e o sucesso é tudo relativo. O positivo e o negativo, não é que o negativo, eles são opostos, não é que o negativo é prejudicial, não. Fracassar é bom ou é ruim? Depende, né? Depende também. Por exemplo, eu tive uma briga hoje com uma pessoa aqui na empresa e me deu uma vontade de matar a pessoa. Sorte que eu fracassei nessa vontade. Senão ia ter problema, não é? Não é? Então, nesse caso, o fracasso foi bom. Então, por exemplo, me deu uma vontade de comer aquela torta de chocolate, mas eu me segurei porque eu estou de dieta. Então, eu fracassei no meu objetivo de comer a torta de chocolate. Foi positivo, não foi? Então, essa história de... O que interessa é que existem opostos, que existe contraste. Então, vamos tirar essa coisa. Daí, vocês vão entender assim... mas e o sentimento? O medo é bom ou é ruim? Depende. Depende. Na verdade, o sentimento negativo, ele é muito bom, porque se ele tiver na medida certa e você compreende ele é um grande indicador da resistência que você está sentindo através das emoções. Como é que você sente a resistência dos pensamentos opostos? Eu quero atingir esse objetivo, mas agora estou sentindo medo de não conseguir. Por que acontece isso? Vocês vão ver daqui nos slides.
Porque eu tenho um pensamento automatizado no meu cérebro, e agora eu estou criando um novo. Eles vão gerar briga, eles vão gerar resistência, porque eu vou querer colocar um pensamento novo no lugar de um pensamento antigo sobre alguma coisa. Toda vez que eu tento substituir, por exemplo, com uma afirmação positiva, um pensamento negativo, eu gero conflito. Então, tudo isso vai ficar mais claro agora, quando eu apresentar a sequência da yoga da mente. Porque você vai ver nos 4 passos que você simplesmente deixa a poeira baixar e se liberta, tira a consciência, olha só, tira a consciência daquilo que não te interessa mais, daquele pensamento estressante. Se limpa, vai lá no fundo do oceano, no 4º passo. Vou mostrar a metáfora do oceano aqui. Nesse estado zerado, eu posso, então, criar novos pensamentos. Os meus objetivos nascem daí. Toda vez que eu tentar um objetivo a partir do ponto de vista do estresse das ondas na superfície do oceano, eu gero conflito, eu gero resistência. Então, eu tenho que deixar a poeira baixar sempre. Sempre. Os 4 passos da yoga da mente. Eu vou baixar a poeira e aí eu vou criar um novo pensamento. Então, vocês vão aprender hoje uma coisa muito simples. Alguma coisa gerou estresse, significa o quê? Que é algo que eu não desejo. Toda vez que eu sinto estresse físico e emocional, físico você descansa, o emocional, confusão mental, não tenta resolver nada nesse nível de estresse. Faz os 4 passos da yoga da mente, atinja um estado de tranquilidade, e a partir daí você cria novos pensamentos. Aí você vai falar assim, professor, mas e se surgir, mesmo assim que eu criei um novo pensamento, aí ainda eu estou sentindo resistência. Eu criei um desejo agora, eu descobri o que eu quero. Por exemplo, minha mulher anda brigando muito comigo, ela não me entende. E isso me deixa muito estressado. Então, faz os 4 passos, ok? Observa aquele pensamento que está por trás disso que você observa, que é a sua mulher, por exemplo, estressada, que não ouve você, ou você estressado por isso. E você, com essa descida no oceano, que vocês vão ver a metáfora já já, quem já sabe já está entendendo, com essa tranquilidade no 4º passo, aquela situação estressante física, ela acaba se modificando, ou você acaba tendo uma nova perspectiva, uma nova forma de tratar aquele assunto, e as coisas se resolvem de uma forma tranquila. Todo mundo que está aqui já acompanha e já está praticando a yoga da mente. Quem é que está tendo resultados? Para os colegas novos aqui, digita número 4, quem é que está tendo resultado, que está entendendo bem o que eu estou falando, e que sabe que realmente é assim. Olha só, ponto número 4 aqui. Então, os colegas novos aqui, tenham um pouquinho de paciência. Você que está começando hoje, quero que você daqui a pouco também seja um desses aqui que já estão tendo resultados e... Bom, aqui a gente está avançando na yoga da mente, ok? O que a gente está avançando aqui? A gente está avançando para o processo de manifestação de desejos. O que eu quero mostrar para vocês é que toda vez que você deseja, vai surgir estresse. Pode surgir, pode não surgir, ok? Você vai medir sempre isso e você vai praticar os 4 passos para você se libertar desse estresse. Aí, qual que é a pergunta que você vai fazer sempre? Isso que está gerando o estresse. Depois que eu acalmei, aplicando os 4 passos, você pode chegar lá no 4º passo e falar assim, ok, esse desentendimento com a minha esposa é o que eu não desejo. Então, o que eu desejo? É aí que vem lá, naquele estado de paz, de tranquilidade, de segurança, o insight. O que eu desejo? Como seria, então, essa situação resolvida que vai me trazer paz e vai gerar luz? E aí vem o insight. Aquilo que eu desejo,
Então, aquilo que eu desejo, são os novos pensamentos que vêm depois de você limpar os pensamentos antigos com relação àquela situação. Bom, é bastante profundo, é muito detalhe que eu estou falando aqui. Deixa eu ver a Alzira aqui. Professor, eu já faço os 4 passos automaticamente, é normal isso? Parabéns, hein, Alzira? Muito bom. É isso que na verdade, é onde você deve chegar praticando a yoga da mente diariamente e chega num ponto que você já automatiza o processo, como a Alzira está falando. Então, olha, palmas para a Alzira. Uma salva de palmas. Número 5, salva de palmas para a Alzira. Aí, muito bom. Vamos validar a nossa colega aqui. Opa, já tem 112 pessoas aqui. Então, agora é o seguinte, eu vou entrar um pouquinho aqui na yoga da mente. Aqui tinha algumas perguntas aqui que passaram, né? Que ficou aqui, muita gente. Deixa eu ver. Olha, a pergunta não foi respondida, vai repetindo a pergunta ao longo da aula, para dar tempo de eu ler. Aqui, a Rosimeire. Alguma coisa gerou estresse porque é algo que eu não desejo. Eu faço os 4 passos, que limpo e depois aparecem novas possibilidades. Olha, parabéns para a Rosimeire também. Muito sacou direitinho, muito bom. Parabéns, Rosimeire. Também escreveu aqui exatamente o que eu falei aqui, exatamente isso. Então, agora número 6 são as palmas para a Rosimeire. Número 6, para não confundir com as palmas da Alzira. Ah, agora eu gostei, legal, bacana. Então. Ô, pessoal animado, hein? Maravilha. Tá bom, maravilha, muito bom, muito bom. É isso aí. E conforme você vai passando as aulas aqui, você vai ficando cada vez mais tranquilo, porque você sabe que qualquer problema que você esteja enfrentando na vida, você sabe que tem saída. Tem ferramenta, tem técnica. É o que eu falei na rádio hoje, depois o Milton me ligou agora à noite, me ligou aqui um pouquinho antes do webinário, né? Ele ligou e falou assim, olha, o que você falou na rádio hoje, Estélio, foi uma bomba. Ele falou assim, né? Que eu falei hoje na rádio assim, aquilo que você não conhece pode estar te matando. Por exemplo, eu não conheço a yoga da mente, eu não conheço esse mecanismo, eu não conheço essa técnica. Então, a falta de não conhecer isso, que é toda a mecânica de como funciona o seu pensamento, a criação da realidade, pode estar te matando, porque você pode estar enfrentando tanta resistência aí e não sabe como se livrar disso. Bom, primeiro, entendendo que a resistência é natural neste universo, eu tenho que ter uma resistência no meio do caminho. Na verdade, esse universo físico foi criado a partir desse princípio. Eu só posso gerar luz aqui com resistência. Agora, vamos falar aqui, deixa eu falar baixinho aqui no ouvido de cada um. Presta bem atenção aqui. Para quem não conhece a mente, a resistência é um fardo que ela tem que carregar. Ela tem que sofrer, trabalhar muito, né? Se esforçar demais. Para quem entende a yoga da mente, lembra que a resistência ela é natural no universo. Onde que ela existe? No universo físico ou no universo espiritual? Responde aqui para mim. Onde que a resistência existe? Universo físico. Exato. Maravilha. Perfeito. E nós estamos aprendendo a operar a partir dos 3 princípios. Nós estamos aprendendo a operar a partir do universo, pontinhos. Escreve aqui para mim, a partir do universo. Ué, ninguém escreve? Divino, espiritual, exatamente. Mental, espiritual, ok, a mente divina. Ok, então nós estamos aprendendo a trabalhar a partir do universo onde eu manifesto coisas novas, eu crio coisas novas. Se eu for atuar no universo já manifestado, eu sofro. A vida vira uma luta. Trabalhar a yoga da mente, trabalhar os 3 princípios,
Eu estou aprendendo, eu sou aqui, eu estou no universo físico, eu tenho um corpo, eu estou aqui para viver, mas eu sou um espírito e eu opero a partir das leis espirituais. Olha que fantástico! E aí não tem resistência. Quanto mais você compreende as mecânicas, quanto mais você compreende a yoga da mente, menos resistência. Até um ponto que você sentiu uma leve resistência, você já libera aquilo e já recebe o desejo, já muda a ideia, já muda a perspectiva, as coisas vão melhorando. Agora tem um detalhe, eu vou falar uma coisa muito importante hoje aqui, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas me lembra disso, tá? Me lembra disso. Conforme vocês vão caminhar na yoga da mente, conforme vocês vão caminhar comigo aqui no grupo do WhatsApp, quem não participa do grupo, no final vou dar as dicas para quem quiser participar desse grupo de estudo que é fantástico, interage o dia inteiro, muita coisa boa acontecendo ali. Você vai ter que passar por um processo de limpeza de muita coisa aí. E vai acabar surgindo muita resistência ao longo do caminho, uma jornada. A jornada espiritual não é uma jornada para fracos, eu já falei disso aqui. É uma jornada para corajosos, vencedores. Você vai ser testado, toda vez que você limpar uma camada, vai aparecer outra. No comecinho da yoga da mente, eu já esperava, todo mundo empolgava e tal, logo na primeira semana, segunda semana, era todo mundo colocando depoimento, chegava um depoimento 1 por hora no WhatsApp. Passou 3 semanas, 4 semanas, já começou a diminuir, já o pessoal já... Por quê? Porque a resistência começou a aparecer. Ah, e você pensou que era um joguinho fácil, né? Calma, que a gente está caminhando aqui. Lembra que tem muita coisa ainda para vocês aprenderem. Entendeu a ideia? Conforme você vai aumentando o conhecimento, Lembra de um jogo de videogame? Passa por uma fase, aparece a outra fase é mais difícil. Só que agora eu tenho a força e a coragem que eu acumulei, porque eu passei na primeira fase, agora eu vou passar na segunda fase, agora a terceira, a quarta fase do jogo. E é assim o jogo da vida. Só que é super importante você entender o conceito da resistência. A resistência, ela é uma ilusão, ok? Você vai sentir isso no corpo. Ele vai te dar esse reflexo. Por exemplo, imagina aquela pessoa que ela vive naquela casa suja, toda bagunçada. É a realidade dela. Ela vai ver que a casa dela é toda suja, bagunçada, o dia que ela entrar na casa de alguém que está tudo limpinho, organizado, arrumado. Ela vai ter a consciência de que, nossa, como a minha casa é bagunçada. E mesmo que a sua casa não seja tão bagunçada e você queira organizar ela, se você for limpar a sua casa, você vai ter que causar um pouco de desorganização no começo, não vai? Vai ter que colocar as cadeiras em cima da mesa, vai ter que enrolar os tapetes, vai ter que encostar os móveis, vai ter que limpar o chão, o aspirador, etc. Não vai bagunçar um pouco? Ou bastante? Então, você está arrumando a sua casa, você está arrumando a sua cabeça, você está arrumando as suas emoções. Então, é normal que vai dar uma bagunçada aí ao longo dessa caminhada. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom. É sinal que você está caminhando para frente. Então, agora você está entendendo mais sobre resistência, realizar seus desejos, e assim a gente vai caminhando, aprendendo mais e vencendo mais etapas do jogo. Legal? Muito bom. Então, agora, entrar realmente na yoga da mente, rapidinho, para o pessoal que ainda não conhece, que está aqui novo na sala, para a gente não esticar tanto. Poxa, eu coloquei um assunto, só esse assunto hoje já deu coisa para falar, hein? Bom, o objetivo da yoga da mente é ajudar você a transformar situações estressantes em clareza mental, sair do estresse e encontrar soluções para os seus problemas. Esta ferramenta visa facilitar as pessoas a tomarem consciência dos pensamentos que ela mantém ao longo do dia e que são os responsáveis pelos momentos de estresse. Yoga é uma palavra que vem do sânscrito, que significa união ou integração. Se fôssemos resumir a palavra yoga em uma única palavra, esta seria a palavra agora. Yoga é agora.
A essência do que a yoga da mente pretende fazer é nos ensinar como estar no tempo presente, ou seja, no agora. E a clareza a gente obtém quando a gente deixa, por exemplo, esse recipiente cheio de sujeira, a sujeira decanta, ela sedimenta, a água fica clara e pronto. A gente não precisa fazer nada, a natureza já é sábia. E é assim que você vai aprender a fazer com os seus pensamentos estressantes, como se fosse essa sujeira na água, e a água é a sua mente. Quando você deixa os pensamentos repousarem, deixa para o dia seguinte, não resolve nada. Você não tem essa mania de vez em quando? Não estoura na hora, deixa para depois. E a clareza vem. Então, como é que a gente automatiza um processo desse, que é um processo natural? E sempre vai funcionar. Então, no livrinho que você pode fazer o download lá no site, ler, estudar, né? Lá tem mais teorias sobre tudo isso, mas os 4 passos são esses. Primeiro, perceba o estresse, pare de lutar contra o incômodo emocional. Segundo passo, olhe para dentro e lembre-se de que seus sentimentos são sempre criados pelos seus pensamentos. Isso aqui é super importante porque é a base da yoga da mente, e eu sei que é muito fácil as pessoas ao longo da prática esquecer isso. Tá? É muito fácil você começar a praticar e logo esquecer que a base de tudo é tudo que está acontecendo lá fora está sendo criado pelos meus pensamentos. Então, olhar para dentro e lembrar disso. É o segundo passo. Terceiro passo, não faça nada, apenas observe os pensamentos, os sentimentos e as sensações no corpo. E eu dei vários subpassos, né, o 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, nos últimos webinários, sofisticando a forma de você colocar esse chamado efeito do observador, que é um conhecimento da física quântica. Quando você observa, você simplesmente desfaz aquela criação que estava no piloto automático. O fato de você não fazer nada, apenas observar, é suficiente para você desmontar um pensamento fixo que está criando uma realidade fixa. E o quarto passo, retorne ao equilíbrio e relaxe na clareza da mente. Eu vou explicar mais sobre isso aqui ao longo da palestra. Quem já pratica está tranquilo, já sabe fazer isso. Quem ainda não pratica, leia o manualzinho mais vezes, acompanha mais webinários, solicite entrada no grupo do WhatsApp, assista às outras aulas e assim você vai evoluir e vai aprender isso rapidinho. Não é difícil, é fácil, aliás, é a técnica de autoajuda, desenvolvimento pessoal, a terapia, o que você quiser chamar. Mais fácil que existe. São esses quatro passos simples, básicos, que qualquer pessoa faz. Clareza é o seguinte, clareza é você menos um mal-entendido. O único mal-entendido que você precisa limpar, ele tem esses 2 tópicos aqui. Primeiro, nosso maior mal-entendido na vida é acreditar que nossa experiência é causada por qualquer coisa que não seja nossos pensamentos no momento. Se você vê uma situação externa que aparenta que ela causou estresse em você, está errado. Isso é falso. São seus pensamentos sobre esta situação que estão causando o seu estresse emocional. A raiva, o medo, a ansiedade, a dúvida, etc. Ok? 2. Não perceber que nós somos feitos das coisas que nós estamos tentando alcançar. A paz, o amor, a segurança, quer dizer, nós somos perfeitos. Não tem nada de errado com a gente. A única coisa é a distorção dos pensamentos sobre a realidade que a gente observa. A gente observa a realidade distorcida. Então, a yoga da mente limpa essa distorção para você enxergar as coisas com olhos divinos, com a clareza mental. Tem gente que falou assim, para dar uma aula sobre realidade factual, realidade contrafactual. Eu posso fazer isso mais para frente. Mas, na verdade, quando você tem distorção no seu pensamento, que está gerando estresse emocional, e o estresse emocional é um indicador do quanto você está enxergando a realidade distorcida, tá? Isso quer dizer que você está acreditando numa realidade que é contra os fatos.
Eu olho uma situação e eu reajo. Então, eu invento uma realidade na minha cabeça. Por exemplo, eu olho uma determinada pessoa e fico chateado porque aquela pessoa se comporta daquele jeito. Eu fico chateado por quê? Porque tem uma realidade contra os fatos na minha cabeça. Eu tenho uma realidade inventada na minha cabeça, que é uma ilusão minha. Enquanto eu tenho esse pensamento distorcido na minha cabeça, eu não consigo enxergar a realidade como ela é. Não enxergando a realidade como ela é, eu não estou no agora. Eu estou numa realidade inventada no mundo dos meus pensamentos. E os meus pensamentos é passado e futuro. Eu nunca estou no presente. Então, a yoga da mente é o presente da mente, é o agora da mente. Quando eu estou no presente, eu dissolvo essa distorção. É esse o objetivo da yoga da mente. Eu enxergo a realidade como ela é e faço algo a respeito para tentar melhorar essa realidade. Ok? Estão compreendendo isso? É limpar a distorção dos seus pensamentos. E não olhar um gato, olhar um cachorro, por exemplo, olha um cachorro e quer que o cachorro mia. Mas o cachorro só sabe latir. Quem mia é o gato. Então, se eu estou olhando um cachorro, é um cachorro. Se eu estou olhando um gato, é um gato. Se eu estou olhando uma realidade X, é X, não é Y. E eu só posso ser efetivo numa ação para mudar uma realidade se eu enxergar ela de forma exata. Estão compreendendo isso? Se eu errar a avaliação, se eu tiver um erro de avaliação da minha realidade, eu vou atuar de uma forma falha. Eu só posso, né? Eu só posso agir com eficácia se eu tiver clareza na minha mente e enxergar a realidade exatamente como ela é. Se eu tiver um erro de avaliação, eu vou sofrer. Então, por exemplo, eu vou fazer um erro de avaliação, eu quero ser um bilionário, eu vou ter agora um pensamento de ter bilhões na minha cabeça. É um bom pensamento. Você já fez um plano? Vou fazer esse plano, vou conseguir isso em 1 ano. Então, eu acho que está tendo um grande erro de avaliação sua aí, não está? Você vai ter que enxergar a realidade sem distorção, enxergar exatamente onde você está, fazer um plano de ação de onde você está, para onde você quer chegar. E a cada passo você agir também com clareza e eficácia, sem distorção. Estão compreendendo o nível de responsabilidade que a yoga da mente traz para nós? Enxergar a realidade sem distorção? A gente vai falar em outras aulas aqui sobre responsabilidade, tá? Porque à medida que aumenta a minha consciência, é um dos princípios, vai elevar a minha responsabilidade. Responsabilidade como o único criador da minha vida. A Rosimeire está perguntando, seria buscar significado? Não, seria buscar a realidade sem distorção. Significado é o que os seus pensamentos estão dando, distorcendo a realidade. Regina, como saber qual a realidade? A melhor forma de você saber a realidade é quando você enxerga ela a partir do quarto passo, sem distorção. Se você não estiver no quarto passo em paz, enxergando e observando o que é, né? Como é que você sabe que você não está enxergando a realidade como ela é? Porque eu estou estressado, estou com medo, estou ansioso, estou nervoso, estou chateado, estou depressivo, estou com raiva, estou aborrecido. Tudo isso significa distorção. Os seus sentimentos são uma bússola que distorce a realidade. Ok?
A Leila escreveu pé no chão. O Douglas, estamos vivendo os sentimentos dos nossos pensamentos no agora. Exatamente. O Wilton, estudei mecânica quântica com o professor, mas eu não conseguia ver como vejo suas aulas, a clareza e a maravilha de tudo isso. Obrigado pela validação, Wilton. Deixa eu ver a Malu. Minha irmã é muito negativa, já conversei bastante com ela. Hoje observo e aceito. Exatamente. A melhor maneira, por exemplo, de você ajudar a sua irmã é você limpar todo o reflexo emocional negativo que você sente em você. Você vai mudar a sua vibração com relação aos aspectos que você não gosta na sua irmã. Com isso, a sua nova energia com relação a ela muda e, com certeza, você vai estar facilitando as mudanças dela. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Beleza? Então, se eu tirar esses mal-entendidos, clareza é igual a felicidade, que é igual a você. Então, já escreveram aí no chat, estamos vivendo os sentimentos dos nossos pensamentos no agora. Isso aqui é tão importante, você tem que escrever numa cartolina e pregar na parede. Os 3 princípios, a mente, a consciência e o pensamento. O princípio é a trindade. Aqui eu estou falando da mente divina, o pensamento divino, a consciência divina. Claro que existe a mente humana, o pensamento humano, a consciência humana. Sim, existe. Mas isso que nós estamos tratando aqui é sempre operar a partir dos 3 princípios divinos. A mente é a energia inteligente de todas as coisas, manifestadas e não manifestadas. O pensamento, a capacidade de criar forma a partir da energia sem forma. Lembra que pensamento é capacidade de criar forma. Quando eu falo de pensamento com P maiúsculo, tá? É a nossa capacidade. O pensamento com P minúsculo é aquele pensamento já criado e, às vezes, até automatizado no seu cérebro. E a consciência é a capacidade de perceber que nós pensamos. Uma pessoa que não é capaz de perceber o que ela pensa, ela é inconsciente. E, às vezes, inconsequente. Então, e também é, né, a capacidade de perceber que nós pensamos e de observar o que nós pensamos como sendo nossa realidade no momento. Aqui tem uma linha que divide o mundo sem forma do mundo da forma. Então, a mente cria o pensamento. Cria pensamento. A mente é criativa. Permanentemente. Sempre, sempre. Está lá. Sempre. A criação é permanente. Ok? Quando eu imito um pensamento, eu peguei essa massinha de modelar aqui, essa energia, e criei um pensamento. Quando eu me torno consciente desse pensamento, eu animo, dou vida para esse pensamento, e esse pensamento pode me fazer feliz ou triste. Então, eu estou sentindo o meu pensamento. E aqui eu estou no mundo da forma. Então, toda vez que eu tenho um pensamento, um desejo, ok? Um desejo é um pensamento, não é? Aí eu tenho um pensamento de conquistar tal objetivo. Só que eu tenho, por exemplo, internamente, um monte de pensamentos que não são mais adequados a este objetivo. Pode ser que, numa determinada época, aquele pensamento era interessante. Agora, não mais. Então, quando a gente fala de crenças limitantes, lá no fundo, todo tipo de crença, que é um pensamento repetitivo, torna-se limitante. Porque todo pensamento define, não é? Todo pensamento é uma definição, já é uma conclusão. Por isso que tem uma linha de trabalho da Yoga da Mente, que eu vou apresentar mais para frente para vocês, que é a gente aprender a trabalhar a partir das perguntas e não das respostas. Quando é a resposta, já é uma conclusão.
É um pensamento que já concluiu. Quando a gente abre para perguntas, a gente entra no campo de todas as possibilidades, a partir do mundo sem forma. Enfim, a gente vai fazer isso em aulas aí mais para frente. Mas esse desenho aqui é super importante, porque se você continuar, por exemplo, onde é que você sente resistência? É porque eu já tenho pensamento, por exemplo, eu quero dinheiro, legal. Ah, mas eu tenho um outro pensamento que diz assim, dinheiro é sujo. Olha os caras da JBS, eles foram presos, então não adianta ter dinheiro nesse país, porque dinheiro leva as pessoas para a prisão. Então começa, né? Ó, dinheiro corrompe. Só ganha dinheiro quem faz coisa errada. Percebe que todos esses pensamentos, eles não são adequados e nem são verdadeiros, na verdade. Né? Dinheiro é sujo. É porque você viu muita gente, né, falando de corrupção. Nesse país quase não se fala disso. Claro que fala, né? E como é que fica a cabeça das pessoas? Aí ele tem um objetivo de ganhar dinheiro. Mas ele tem uma ideia de que dinheiro não é uma coisa digna. Então, esses pensamentos conflitantes é o que gera em você resistência. Sentimentos negativos. Porque você tem agora pensamentos que brigam entre eles. Interessante isso, né? A gente está entrando num campo agora mais avançado da yoga da mente. Tem uma frase que eu gosto muito do Sydney Banks, que diz assim, que não há nada do lado de fora que pode ajudar você, e não há nada do lado de fora que possa prejudicar você. Porque não existe nenhum lá fora. Tudo é dentro. Tudo no nível do pensamento. A pessoa tem um pensamento, não gosta do que vê, tenta modificar aquele rabisco, tenta melhorar esse pensamento, e vira uma confusão danada. Então, quando você pratica a yoga da mente, a gente volta para uma página em branco, para o mundo sem forma, pega aquela massinha de modelar da mente divina, da mente universal, cria novos pensamentos. Ah, mas agora eu tenho um desejo, um novo pensamento de algo que eu quero criar. Sim, mas aí você vai começar a sentir resistência? Pode ser. O que você vai fazer com essa resistência? Não representa estresse? Aplica a yoga da mente. E limpa todos os pensamentos que são contrários aos seus desejos. Olha que maravilha. Bom, as duas formas de pensar. Processo automático de pensamento e o fluxo livre de pensamento. O processo automático de pensamento é porque nós temos um cérebro que é plástico. Então, a neuroplasticidade, que é um outro curso meu, que mostra, olha, tudo é gravado, são programas, são redes neurais, circuitos que são formados no seu cérebro. Quando você entra nesse processo automático de pensamento, tudo baseia-se no passado, são análise de memórias, aqui que é o campo do estresse, né? A falta de criatividade. E é aqui que estão os pensamentos automatizados, do tipo dinheiro é sujo, na minha família todo mundo é gordo, então eu não consigo emagrecer. Emagrecer é difícil. Nesse país, ganhar dinheiro só fazendo coisa errada. A crise me impede de crescer, de prosperar. O Brasil está em crise. Ninguém está ganhando dinheiro. Está tudo muito difícil. A minha vida é um fardo que eu carrego. Percebe? Tudo isso daqui são programas que estão no seu cérebro, nas suas memórias. São pensamentos automáticos. São programas. Ok, todo tipo de pensamento automático pode ser qualquer tipo de pensamento, usando os 4 passos da yoga da mente, você simplesmente dissolve isso. Simplesmente você desfaz isso através da observação, que é o passo número 3. E aí você liberando aquela trava, aquela tampa, você entra no fluxo livre de pensamento e começa a acessar uma base de conhecimento superior, você vai poder acessar suas memórias, comparar,
criar ideias novas, é o campo da criatividade, da genialidade, dos insights, ok? Então, é isso que a yoga da mente pretende, trazer você para esse campo de acesso mais amplo da mente divina, o campo de todas as possibilidades. Então, recordando os 4 passos, ao longo do dia percebe o estresse, ou quando você tem um determinado objetivo, tem estresse atrelado. No próprio pensamento, por exemplo, eu quero uma casa própria, não tenho casa, moro de aluguel, vou comprar minha casa. Então, o objetivo, já vai vir o estresse, porque, é difícil, não consigo financiamento, é complicado, não sei o que lá, tal. Já vem um monte de pensamento aí que vai gerar estresse, do tipo, me sinto incapaz, não estou me sentindo merecedor, é muito difícil e tal. Tudo isso são pensamentos que estão gerando estresse. Segundo passo, olhe para dentro e lembre-se de que seus sentimentos são sempre criados pelos seus pensamentos. Então, esse estresse, esse sentimento negativo, o medo, a ansiedade, a insegurança, né? A dúvida, está tudo sendo criado, esse sentimento que você está percebendo aqui, está sendo criado pelos pensamentos automáticos, limitantes, que são contrários ao seu objetivo. Terceiro passo, não faça nada. Apenas observe os pensamentos, os sentimentos no corpo e as sensações no corpo. E aqui tem um detalhamento no terceiro passo. Aqui eu vou passar alguma coisa aqui, mas peço para vocês retornarem nos webinários anteriores, onde tem tudo isso aqui detalhado. E no quarto passo, simplesmente eu vou retornando ao equilíbrio e relaxando na clareza da mente e observando as saídas. Metáfora do oceano. Então, os pensamentos são as ondas na superfície do oceano, você sendo jogado para lá e para cá. Quando você mergulha um pouco no oceano e observa os pensamentos lá na superfície, a sua consciência amplia. Você toma consciência de você toma consciência daquilo que está causando estresse, e você começa a observar a grandiosidade do oceano, que é a mente universal, onde tem mais vida aqui dentro, tem grandiosidade, tem outras possibilidades. Então, aqui estão os 3 princípios da yoga da mente funcionando aqui numa brincadeirinha, onde se você está estressado é porque você está preso nas ondas. Então, passo número 1, percebeu o estresse? Passo número 2, olha para dentro, desce um pouquinho aqui. Olha, e aí no passo número 3, observo as ondas, que são os pensamentos, que estão por trás desse estresse, as minhas ideias, estou ampliando a minha consciência, e ao mesmo tempo eu estou acessando um campo de infinitas possibilidades que é a mente. E no terceiro passo, caso não ocorram pensamentos específicos no momento, observe, receba e sinta integralmente as emoções e sensações no corpo sem nenhuma reação. Quando o estresse emocional é muito elevado, é normal não se lembrar de pensamentos específicos, pois a mente está confusa. Então, na hora que você for fazer o processo de observação, é normal receber o reflexo no corpo das emoções, das vibrações que estão atreladas. O que são esses reflexos no corpo aqui, hein? O que é essa negatividade que você sente quando você começa a observar um pensamento limitante, um pensamento estressante? Bom, a gente aprendeu hoje, vou colocar aqui no chat. O que significa isso? Eu estou chegando no final da aula, estou fazendo aqui a avaliação e o pessoal não está... sim, aí sim, agora gostei. Lorival acertou todo mundo. Agora, um acertou, todo mundo acerta, né? Resistência. Fiquei meia hora falando disso no começo da aula. Metade da aula foi falar sobre resistência. Como é que você não lembra? Parabéns, Lorival. Anuci. O que são esses sentimentos negativos? Resistência.
Porque você quer uma coisa, mas tem pensamentos automáticos no seu cérebro, os pensamentos estão brigando, estão gerando essa resistência que o seu corpo, ele avisa através dessa resistência. Ele está avisando você o quanto que você tem de ideias contrárias a isso que você quer. É só isso, nada mais. Para isso que servem as emoções. Para isso. Você está andando de carro e a luz do freio começa a piscar. Você ignora? Não, né? Porque senão você vai ter problema. A luz do motor, a luz do freio, você tem que parar, tem que fazer a manutenção ali, o reparo. E o fato de você não conhecer o que significa os seus sentimentos, você acaba fundindo o motor, né? Acaba ficando doente, porque uma emoção negativa que se repete, você se opõe a ela, se repete, então você bloqueia, repete, você então tenta abortar isso, ela repete, então ela está te avisando, é a luz acendendo. Aí você ignora, você suprime, preciso descansar, vou tomar um comprimido, preciso de um remédio, preciso de férias, né? A pessoa vai fumar, vai beber, parte para vícios, tudo com o objetivo de suprimir o sinal do painel do seu carro, que está dizendo o quanto que você está longe ou perto do seu objetivo. Só que isso não significa nada. Uma resistência absurda, que seria um medo gigantesco. É o mesmo que um medinho. Nenhuma emoção tem que te dar medo. A emoção só tem essa função. Se você está bem, é porque você está de acordo com os seus objetivos. E se você não está bem, é porque você está com pensamentos que são contrários à sua intenção no momento. É simples isso. Não tem mais nada. Mesmo uma pessoa que não entenda nada disso, mas tem uma persistência tremenda, então ela vai com tudo, é corajosa, ela vence na vida? Vence. Porque ela passa através das resistências. Com sofrimento ou não, ela vence. Pô, agora você está tendo um conhecimento aqui de altíssimo nível. Não vai falar para mim que depois dessa aula aqui você vai vir um medinho aí e você vai ficar com medo dele. Ah, então eu vou falar para você sair dessa aula aqui, sei lá, vou fazer outra terapia. Isso aqui não está servindo, não. Sentimentos são avisos no painel do seu carro da vida. Só isso. Pratica os 4 passos, observa bem. Como é que você elimina o medo? Olha bem no olho dele, ele não tem coragem. Se você olhar, ele desmonta. É o 3º passo, é a observação. Legal, a Malu sentiu um pouco de medo hoje. Dá uma risadinha para ele que ele não tem como ficar. Agora, ele fica, se você dá importância para ele, nossa, estou sentindo medo, aí você dá força para ele. Legal? Vamos ver o que tem mais aqui. Espera aí um pouquinho. Deixa eu ver para onde que a gente passa hoje. Olha, só esse tema da resistência tem muita coisa para a gente explorar. Então, eu não queria, assim, tem muita coisa. Claro que a Yoga da Mente, nossa, o que tem de material pronto já, que vai fazer parte, inclusive, do treinamento avançado. Eu estou falando para vocês desse tal de treinamento avançado aqui, mas só estou fazendo os webinários, porque eu estou com tanta coisa na empresa aqui para fazer, estou com outro projeto de um outro negócio novo também que eu estou lançando. Então, mas assim, eu estou trabalhando nos bastidores e deixando um monte já de conteúdo pronto da Yoga da Mente depois para apresentar na próxima etapa do próximo degrau, né, para quem quiser continuar num nível mais avançado. Então, lá tem muita coisa. Agora, aqui, hoje, eu queria, assim, acho que se a gente parar aqui na questão da resistência, e, por exemplo, no grupo do WhatsApp, a gente explorar esse assunto ao longo da próxima semana, já vai ser muito bom.
tá? Vai ser muito bom, que assim vocês vão ter uma semana para colocar isso tudo em prática. Agora, só para quem está novo aqui na sala, essa posição do observador aqui é uma ferramenta, para quem está aqui a primeira vez, então, como que a gente chega no terceiro passo? Ah, mas eu paro, não faço nada, só observo. Então, eu vou te explicar aqui um método de observar os seus pensamentos, tá? Você vai se tornar, na yoga da mente, um observador de si mesmo. Observar você integralmente, observar o que você está pensando, é esse que é o propósito desse projeto. Você estar num estado de vigília, orar e vigiar permanente. É prática isso, é como andar de bicicleta, vai ter que tomar uns tombinhos no começo até você pegar prática. Então, por exemplo, eu separo um determinado pensamento, no terceiro passo. O segundo passo, eu olho para dentro. Tem algum pensamento específico? Eu já pego ele. Se não tem, não tem problema. São pensamentos, é isso que importa. Então, eu coloco, por exemplo, jogo esse pensamento na minha frente e observo ele. Tiro da minha cabeça e imagino ele na minha frente. Se tiver um objeto, eu até imagino ele sendo aquele objeto. A televisão na minha frente, o violão, o armário, a geladeira, não sei, uma cadeira. Ok, eu preciso fazer o máximo para eu materializar esse pensamento, trazer ele aqui e eu olhar para ele. Tá, isso aqui é uma brincadeira que funciona. Ok, imaginar um objeto sendo este pensamento que eu capturei agora. Ok, é o corpo, olha só, o corpo, o cérebro, né, observando um pensamento automático que está gerando aquele estresse emocional. Aí eu faço o seguinte, eu imagino eu 1 metro atrás de mim mesmo. Eu imagino eu, vamos falar assim, em espírito, em consciência, tá? Atrás de mim. Eu me imagino atrás de mim, observando este pensamento na minha frente. E fixo nessa imagem aqui. Então, olha só, eu agora observo, eu observando o pensamento. Ok? Essa estrutura aqui é o que vai fazer você desintegrar esse pensamento aí. Por quê? Porque ele estava muito grudado em você, você não observava ele, seu nível de consciência estava muito baixo. Na verdade, você não percebia esse pensamento, ele estava no automático. Quando eu começo a perceber, eu começo a me tornar consciente dele. Então, é aquele mergulhador que começa a descer um pouquinho no oceano. Ok? Então, isso aqui é só para lembrar vocês, os novos, né? E também lembrar os antigos, que essa é... Agora tem outros passos também da yoga da mente, que são os passos... Aqui, ó. Aqui nós temos o... Aqui, ó, nós temos o 3.2, que é a posição do observador. O 3.3, que foi ensinado em webinários anteriores. 3.3. E o 3.4, que foi um dos webinários também sobre a coerência do coração. Tem o 3.5 também, mais profundo ainda, mas eu não vou passar hoje para a gente não avançar muito, que eu quero que a aula de hoje fica desejo versus resistência, ok? É isso que eu quero que fique gravado hoje para vocês. Desejar sempre vai ativar pensamentos opostos que vão gerar resistência. Eu vou me tornar consciente desses pensamentos, aplicar os 4 passos e vou liberando a manifestação deste desejo, é de dentro para fora, tá? O desejo é de dentro para fora. Como assim, professor? Bom, vem da mente divina que já é tudo, já tem tudo lá para você. Tudo que você quer já é seu, só tirar as tampas. Quem são as tampas? As resistências que são medidas através dos seus sentimentos negativos ou limitantes. Os medos, as ansiedades, etc. Maravilha? Deixa eu ver aqui. Lorival, quando você lança os CDs da yoga? Ainda esse mês, viu, Lorival? É que eu estou lançando um negócio que... Cadê a Rosimeire? Ok, Malu, quando estou pensando, já consigo me observar. O estresse é quando me sinto
quando sinto direto no corpo, dor, náuseas, dor nos ombros, e aí? E são resistências também, viu, Malu? Você persistindo na observação, ok? Como é que você cai na armadilha? É você achar que a dor, as náuseas, tudo isso daí, é você validar isso. Quando você entende que isso são resistências fortes no corpo, de pensamentos que você está observando, você continua observando até passar através disso, que os sintomas no corpo desaparecem. O erro é, estou sentindo um mal-estar e para. Esse é o erro. Então, quando você sente algum reflexo no corpo, seja leve, médio ou... depois vai ter o passo 3.5, aí eu falo na semana que vem, porque hoje já não vai dar tempo. 3.5 é uma outra técnica. Mas você usando o que você já aprendeu aqui e persistindo na observação, você passa através e os reflexos no corpo vão dissolvendo. Mas não consegui hoje eu fiquei muito mal. Então descansa, amanhã continua. Não é uma passada, 1, 2, 3, 4, que vai dar certo. Você tem que passar várias vezes os 4 passos. Aquela situação que você observa pode ter vários ângulos, várias facetas, ou seja, vários pensamentos atrelados àquela situação. Então, para você dissolver um problema, às vezes você gasta 1 dia, 2 dias. Pode ser que você faça tudo numa única sessão, depende do quanto você já está avançado. E outra, depende também do quanto que você tem de limpeza para fazer. Não começa, então, se você está iniciando, em alguma coisa muito pesada. Começa em coisas mais leves. Você não vai aprender, eu quero aprender a correr, e aí já vai querer correr a São Silvestre. Não. Faz uma corridinha de 1.000 metros, 200 metros. Depois vai sofisticando, né? Depois você corre a São Silvestre. Participa de uma Olimpíada. Então, se você ainda não tem a maestria da ferramenta, comece em níveis de estresse menores e mais moderados, que isso vai gerando confiança para você seguir em frente. Deixa eu ver, Rosimeire, pensamentos automáticos, vai acionando a resistência, conflitando com os pensamentos criativos. Exatamente, Rosimeire. Os pensamentos criativos são aqueles que vêm de dentro, né? Do desejo? Sim, exatamente. O desejo sempre é algo de dentro, tá? O desejo sempre é algo como se fosse o divino querendo se manifestar e expandir através de você. Vocês que estão no grupo do WhatsApp, eu coloquei um dia lá que qual seria a característica mais básica da mente divina. Lembra disso? A característica mais básica é ser. Quer dizer o quê? Que já existe. Tudo que você quer já existe, já tem, né? E aí você só precisa aprender a desbloquear isso. E o divino, como é que ele se mostra no universo físico? Através de você. Você aflorando os seus objetivos, para as suas metas, para os seus sonhos, assim como uma semente, quando ela é plantada no solo, ela cresce, ela aflora, ou seja, é a vida expandindo sempre através da própria vida. Sempre. O universo expandindo, a vida expandindo. Por isso que prosperidade, abundância, tudo é o seu natural. Você é só aprender e mudar a sua mentalidade. Eu vou fazer alguns treinamentos aqui com vocês também sobre mente voltada para a abundância. Se as coisas começam a bloquear, porque você está com a mente presa na escassez. Tem alguma coisa disso nos webinários sobre os webinários que eu fiz aqui, o Mentalidade de Riqueza. Lembra disso? Está lá no YouTube. Dá uma assistida se você quiser aprender mais sobre abundância. O Bruno, hoje por dia tive sentimentos negativos, pela manhã, ok. Porque eu sei os 4 passos, consegui substituir. Ok, Bruno, beleza. Deixa eu ver a Malu. Essas resistências agora percebo que já fazem tempo. Ok, a Maria, estou praticando os 4 passos, sinto que só com treino alcançarei esta plenitude. Legal. Maravilha, gente.
Tem alguma outra pergunta para eu ajudar vocês aqui agora? Né? Vamos explorar o conceito da resistência. Fica mais fácil daqui para frente quando a gente falar sobre resistência. Por quê? Perceba a resistência. Você não precisa nem saber o nome da sensação. Ah, mas será que é medo? Será que é ansiedade? Não, é uma resistência que está sentindo. O que é resistência? É o quanto você está saindo do seu bem-estar. Está com muita resistência, está com pouca resistência. Porque o corpo, ele apresenta a resistência para você, que é o conflito que você tem dos pensamentos. A gente pode chamar assim, ó, pensamento e contra-pensamento, tá? É uma outra terminologia. Quer dizer, pensamento automático ou pensamento resistivo, ou pensamento reativo também, tem uma linha de trabalho que fala de pensamento reativo, né? Ou pensamento resistivo, pensamento reativo, pensamento automático, ou pensamento resistente, tanto faz, ou pensamento restritivo. São pensamentos que estão automatizados no seu cérebro, que estão conflitando com os pensamentos criativos. Você tem ideias que vêm lá da mente divina, mente universal, que quer expandir através de você, que quer que você expanda, que você cresça, que você prospere, que você ajude, que você tenha bens, que você compartilhe com as outras pessoas, que você floresça. Então, tudo que está, todos os seus sonhos, os seus objetivos, tudo isso é divino. E aí, onde que causa a resistência? O seu condicionamento do passado, que fica tudo gravado aqui no cérebro, e tem um monte de circuitos que são reativados, e aí gera o pensamento contra pensamento. Esse pensamento contra pensamento gera o conflito, a gente chama isso de resistência, e você sente no corpo. Conforme você limpa essa resistência, você vai limpando para que os desejos se aflorem, se manifestem na sua vida. É simples. Tá certo? Mente divina, tudo já é nosso. Exatamente. Só retirar as tampas, que são as ansiedades, os medos, essas tampas são as resistências. Tirando as resistências, amplia a mente para infinitas possibilidades. A Meire, ela capta direitinho e ela escreve assim, perfeito. Daqui a pouco ela escreve um livro. Ela escreve o que a gente fala aqui, perfeito. Deixa eu ver, a Malu. A Malu falou, chega, professor. Alzeira, muito obrigado, ok, maravilha. Gente, ó, vamos encerrar a nossa aula. E deixa eu falar para o pessoal novo aqui. Eu vou explicar como é que você participa do grupo do WhatsApp. Antes disso, tem umas dicas aqui para vocês que ainda não conhecem o meu trabalho. Deixa eu pular aqui rapidinho. Tem o Poder da Neuroplasticidade, que são os DVDs aí para quem quiser se aprofundar. Esse material é um material super profundo que vai mostrar exatamente, olha só, aqui mostra como os pensamentos resistivos, como os pensamentos automáticos são criados. E aqui tem ferramentas mais robustas para fazer as limpezas. Então, quem está travado, ela pega o poder da neuroplasticidade, avança, usa o tapping, usa ferramentas mais básicas, vamos falar assim. Então, o poder da neuroplasticidade é um material que você estuda em casa. Então, se você realmente está interessado em você, no seu desenvolvimento, parte para alguma coisa que você pode ter aí, olha só. Você tem um material, vai aprender o que são redes, circuitos neurais, e aí você vai aprender que tudo pode ser reprogramado a partir de agora, as conversas negativas na sua cabeça, aquela autoconversa, tudo isso. E você vai aplicar esse conhecimento em todas as áreas da sua vida para criar atitudes positivas, aumentar o seu QI, etc. A neuroplasticidade é uma descoberta revolucionária na área da neurociência, tá? Isso você tem tudo aqui nos DVDs para você aplicar em você mesmo. Aqui tem a introdução onde você aprende a técnica de como eliminar as vozes negativas na sua cabeça, como dar ordens para o cérebro. O papel da atitude, super importante. Quem, por exemplo, esse conhecimento do papel da atitude aplicado hoje com a yoga da mente, que você tem aí o conhecimento da yoga da mente, você vai aprender que você pode mudar uma atitude, o seu comportamento externo, e ele modifica o seu pensamento. Então, por exemplo, você pode avançar mais no passo número 3, por exemplo, aplicando
um conceito aqui chamado atitude. Agora, você precisa aprender o que é atitude, como funciona, como ela é gravada no seu cérebro, como é que você modifica. E quais são as atitudes para o sucesso. Bom, aqui tem muito material, uma biblioteca muito valiosa essa daqui, tá certo? Para você ter em casa, para você estudar. Aqui tem mais 4 DVDs, cada um em torno de 2 horas. Desprogramando atitudes negativas, são programas negativos que levam você para comportamentos indesejados. Criando uma autoconversa positiva. A neurociência da gratidão, onde a gente fala de abundância, prosperidade. Aí no outro volume você tem aqui programando o seu sucesso, aí o detalhamento das conversas negativas na sua cabeça, desprogramando frustrações do passado, dominando a fonte dos medos, aumentando sua autoconfiança, enfim. Para quem quer ir partir para um próximo nível, pode adquirir esse material, tem as fichas de exercício, tem tudo isso, você pode comprar o combo, tem um desconto, ainda pode dividir no cartão, pode juntar com a Energia do Dinheiro, que é um outro treinamento com mais 4 DVDs, com toda a metafísica de manifestação de dinheiro e prosperidade. Aqui são 4 horas de aula cada um. Isso tudo você pode ligar durante o expediente, no 0800, encomendar o seu kit e a gente manda para você por Sedex, tá bom? Anota o telefone, 0800 774 9800. Quem quiser falar comigo, manda um e-mail para o estélio@esteliosol.com.br. Agora, quem quiser participar do grupo do WhatsApp, eu vou colocar aqui o número. Então, o pré-requisito é você ter participado pelo menos uma aula comigo aqui, um webinário da Yoga da Mente. Então, você já participou, chegou até o fim, parabéns. Depois disso, ter baixado o e-book e dado uma lida. E ter interesse em continuar os seus estudos. O grupo do WhatsApp é um grupo gratuito para você compartilhar conhecimento com os colegas, muitos deles estão aqui. Manda uma mensagem para mim nesse número, aqui o número de novo, 98182, ok? O que você vai escrever nessa mensagem? Colocar o seu nome completo, onde você conheceu a gente, né? O que você espera do grupo do WhatsApp, solicita formalmente, tá? Para mim, o interesse de participar do grupo. E aí eu te mando um áudio com instruções e acrescento você no grupo, você vai conhecer essa galera incrível que está aqui com a gente, que está aqui agora. Pessoal, vocês que estão no grupo do WhatsApp aqui comigo, vocês... me fala aqui para os novos, aqui para a gente motivar os novos. De 0 a 10... Nota 0, não serviu nada para você estar no grupo do WhatsApp. E nota 10, o quanto que está te ajudando a evoluir na Yoga da Mente. Olha aí, pessoal, 10, tem gente que escreveu 1000. Ah, olha que legal a gente ter esse feedback de vocês, tá? Então, isso vai animar o pessoal que está aqui novo para poder participar desse grupo que tem um único objetivo, esse grupo. Ajudar você a despertar para a sua grandeza. Você descobrir isso. E não tem nada mais incrível e mais positivo do que você participar de uma egrégora, onde todas essas mentes que estão compartilhando esses ganhos, a gente forma uma energia coletiva aí, tá? Esse é o grande ganho. A vibração, ela aumenta. Então, o ganho de um colega, ele vai para você. Quando você coloca um ganho, compartilha no grupo, essa energia, todo mundo que está conectado no grupo, está recebendo essa energia de sucesso que você está compartilhando. Por isso que é importante, quem está lá só na arquibancada, assistindo de fora, não precisa ter vergonha, escreve, participa. Tem gente aí que eu sei, tem várias pessoas aí que nem se apresentaram ainda, tem gente que nem se apresentou. Tá? Se apresenta direitinho lá, fala meu nome, sua profissão e tal, lá no grupo, quem não se apresentou, né? Conta um ganho. Contar os seus ganhos é uma coisa super terapêutica, porque você treina o cérebro para o fato de que agora você está ganhando no jogo da vida. Contar os seus ganhos, e quando você compartilha para os outros, esse ganho ele se amplia, porque outros vão vibrar nesta energia. Então, não é só estar no grupo para estudar, aprender. Não, ele tem isso está no livro do Napoleão Hill.
que criou o conceito do Mastermind. Aquele livro Pense e Enriqueça, que fala do Mastermind. Então, o que é o Mastermind? É uma mente mestra. O grupo, no nosso grupo no WhatsApp, é uma outra mente mais ampliada, uma mente de 100 pessoas. Olha que interessante. Legal? Então, tá aí. Aqui tem gente escrevendo, sou testemunha, estava caidinha, hoje, tal. Agora estou outra. Maravilha, Lurdinha, né? Você está no grupo lá, Lurdinha? Então, é muito importante compartilhar, exatamente. Gente, olha, obrigado pela presença de vocês. Era para acabar às 9 horas, acabamos às 8h30. Fica, então, o reforço aqui do número do WhatsApp. Manda o seu nome, a solicitação, e vamos recordar desse assunto da resistência. Vamos trabalhar isso ao longo da próxima semana. Beleza? Amanhã eu jogo esse treinamento lá no YouTube e vocês podem revisar ele com tranquilidade e com calma. Um grande abraço, boa noite para vocês. Obrigado pela presença aqui, tá? Tchau, tchau.